Espaço Aberto. Oferecimento. Estúdios Cedrais Filmagens. Fone Zap 75991061177. Borracharia do Galego. Pneus novos e usados. Fone Zap 75991577296. Clivida Oftalmologia e Odontologia. Arena WA e WA Distribuidora 3262-1769. Pousada e Churrascaria São João. CSB Comercial Santa Bárbara. Coité Utilidades, o shopping das variedades. Boutique Festas, artigo para festa, confeitaria, bomboniere e sorveteria. Eletrotec Celular 99221-1384. Giganet, você conectado ao mundo. Atenção, senhores candidatos a prefeitos e vereadores. Grave o seu jingle de campanha com quem conhece e tem experiência. Estúdio Costa. Aqui a qualidade é garantida. Boa tarde, amigos. Estamos aqui ao vivo hoje no programa Espaço Aberto, segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Estamos dando aí um tchau ao janeiro de 2021, esperando que o mês de fevereiro seja melhor do que o mês anterior, com mais esperança para que essa vacina chegue até nós o mais rápido possível, não é mesmo? Para que todos nós possamos respirar um pouco mais aliviado nessa falta de oxigênio, né? Hoje aqui nós vamos entrevistar o nosso querido Pepeu, coordenador de esportes aqui em Conceição do Coité. Seja bem-vindo, Pepeu, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo, é um prazer enorme estar aqui, feito aí pelo nosso amigo. Ok. Pepeu, queria dizer que Pepeu foi realmente meu professor e, sem dúvida nenhuma, é um cara que é referência aqui, tanto na cidade de Conceição do Coité, como na região. Um grande profissional na área de esportes, né? Pepeu, a gente queria bater um papo com você hoje, uma coisa bem leve, bem descontraída, fazendo um apanhado aí da sua carreira, até chegar nos seus projetos atuais que você vem desenvolvendo ao longo desses anos todos. Bom, você é natural de onde, Pepeu? Eu nasci em Conceição do Coité, Nasceu em 52 anos. Ok. A gente queria saber quando foi exatamente assim o seu primeiro contato com o esporte. Meu primeiro contato com o esporte foi com um ícone do esporte coitense, o professor Abelardo. Eu acho que todas as pessoas que praticam esporte no município conhecem alguma coisa do professor Abelardo, professor natural de matemática, Sim. mas um apaixonado pelo esporte e uma referência para mim, me ensinou muita coisa como cidadão, como atleta e como homem. Então, na quinta série, quando eu adentrei a quinta série no Colégio do Excelência, eu tive um meu contato fantástico com o esporte. Eu passei a praticar praticamente todas as atividades, porque antigamente você não tinha o que fazer. Ou você praticava esporte, ou você não fazia nada. Exatamente, era uma época em que o esporte era realmente muito mais forte do que hoje, né, Pepeu? Com certeza. Naquela época você viajava de pau de arara, você dormia dentro de sala de colégio, mas era uma coisa gostosa, porque você sentia o prazer do atleta praticar o esporte. Você fazia por amor. Hoje as pessoas profissionalizaram demais o esporte, né? Muitos atletas só praticam o esporte se eles forem remunerados para isso. Eu não concordo, eu acho que o esporte amador, ele tem que ser amador, ele tem que ter uma qualidade profissional na estrutura física, mas essa questão de pagamento do atleta, eu sou um pouco contra isso. Entendo. E falando ainda na questão da influência, Pepeu, você acaba de relatar que o professor Abelardo foi, de fato, o que fez com que você tivesse os primeiros contatos com o esporte, e, de fato, ele acaba sendo a sua primeira referência, né? Às vezes a gente pensa, não, eu vou jogar futebol porque eu vi o Ronaldinho jogar, mas na verdade não é assim. A gente tem a referência daquele que está próximo a nós. Eu penso dessa forma, que principalmente os professores, que são as nossas maiores referências daquilo que a gente se propõe a fazer, não é mesmo? Mas pensando assim em referências, digamos assim, de atletas já mais conhecidos, em termos nacional ou internacional, quem assim você via na TV na época e falava, poxa, esse atleta aqui realmente pode ser uma referência para mim,
qual ou quais atletas você tinha em mente na época? Paulo, todo brasileiro ele é apaixonado por futebol. Sim. Né? Eu não vou ser diferente, eu sonhei ser um jogador de futebol, como todo ser humano sonha em ser um profissional do esporte, aquele que gosta do esporte na sua área. E eu tinha como ídolo, na minha época, Zico no Flamengo, é um ícone no futebol, né? E vários outros atletas, porque nessa geração era um celeiro de atletas que existiam, mas Zico ele se destacava, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, eram jogadores de futebol que tratavam a bola como ela deve ser tratada de verdade. E hoje a gente vê que o nível da qualidade técnica caiu bastante, mas a gente continua sendo apaixonado pelo futebol. Mas eu me especializei nos esportes de quadra. Então, eu amo muito todos os esportes que estão envolvidos dentro de uma quadra, né? Basquete, voleibol, handebol. Eu já pratiquei todos os esportes possíveis na nossa região. Porque você morando no interior, você é castrado de praticar alguns esportes, como tênis, que eu sou apaixonado por tênis também, mas nós não temos esse espaço, né, na cidade. Eu acho que é interessante você criar um projeto onde abranja a maior quantidade de esportes, porque cada jovem tem o seu sonho e deve sonhar aquele esporte que ele se identifica mais. Sim, é verdade. Realmente, a cidade, nesse âmbito, ela seria muito maior em sentido de esporte se nós tivéssemos outras modalidades, né? Para poder pegar essa garotada toda aí que sonha, né, nessas modalidades diferentes e fugir daquele padrão de somente futebol ou então os esportes mais convencionais. Não é mesmo, Pepeu? A partir de que momento na sua vida você percebeu que o esporte seria realmente o diferencial, que seria aquilo que você queria levar adiante para a sua vida? Eu tive um processo me machuquei seriamente e consegui fazer essa recuperação dentro de uma piscina. Eu tive um acidente, me machuquei, o joelho ficou bastante machucado, eu precisava fazer um processo cirúrgico e contrariei a decisão médica e resolvi eu mesmo fazer a minha recuperação dentro de uma piscina. E como eu consegui aquilo, eu fiquei fascinado de como você pode evoluir dentro do seu próprio corpo a sua recuperação. E comecei a estudar mais e buscar mais. E tive a oportunidade de ser convidado por Padre Luiz, que era o diretor do Colégio Divino Mestre, para substituir outro ícone do esporte coitense, que é o professor Vladson. Sim. Outra pessoa que é referência para mim. Professor Vladson aí, que assistindo. O Vladson é uma pessoa que mora no meu coração, é meu irmão de coração. E eu fui substituir Vladson, uma missão muito difícil, Paulo. Eu posso contar um relato que aconteceu aqui? Eu estou com a turma feminina na quadra, fazendo a chamada, e uma aluna virou para mim e disse: não, eu não quero você aqui, não, eu quero o professor Vladson. Imagina, você na sua primeira aula, um aluno te questiona. Pomba, eu olhei para ela e disse: eu também não queria estar aqui não, mas infelizmente ele não pode. Só para concluir, 4 anos depois, eu passei nos Correios, no teste dos Correios, do concurso, e tive que me afastar do Divino. Inclusive, você estava lá nessa época. Eu também lembro. E essa mesma aluna me abraçou em prantos, chorando porque não queria que eu saísse. Então, eu percebi, nesse período de 4 anos que eu passei lecionando Educação Física no Colégio Divino Mestre, o encanto que você pode passar e a transformação que você pode ter na vida das pessoas. Eu tenho hoje N alunos que são professores de Educação Física. Eu tenho N alunos que são médicos, N alunos que são advogados, N alunos que são engenheiros. Então, assim, eu contribuí, de alguma forma, para o desenvolvimento social, de formação e econômico dessa pessoa que a gente ajudou. Com certeza. Quando o professor consegue atingir pelo menos um aluno, a transformação já foi estabelecida, não é mesmo, professor? Com certeza. Eu tive um desafio. Não vou citar nome porque é antiético. Eu tive um aluno que ele era rebelde, muito rebelde. E nenhum professor conseguia deixar ele em sala de aula. E eu peguei esse aluno como chaveiro, disse: vou usar você como desafio para o meu desenvolvimento. E tudo que eu precisava fazer, eu colocava esse aluno para fazer. E lá no colégio, você bem sabe que nós participávamos semanalmente de eventos. Tinha a seleção do colégio, eu sempre estimulei os meninos a praticar esporte. E você só ia participar do time do colégio se você tivesse boa nota. Boa nota. É isso, Paulo? Verdade. Eu posso comprovar aqui que ele está falando a verdade. Muitos alunos choravam porque não conseguiam participar porque o boletim não correspondia. E um desses alunos era justamente esse que eu estou citando. O boletim dele era horrível. Mas sentei com ele, me comprometi a ajudar, pedi em reunião aos professores que dessem um suporte melhor a esse aluno. E ele foi se desenvolvendo. Só que no período de nós formarmos a seleção do colégio, as notas dele estavam baixas.
Chamei ele, expliquei a situação. Infelizmente, você não vai poder participar porque nós fizemos um compromisso. E o compromisso tem que ser compromisso. Eu acho que é para você que é pai, é para você que é mãe. Quando você fizer os acordos com seus filhos, exijam que eles cumpram. E não passe a mão na cabeça, porque senão você não transforma a criança num bom ser humano, num bom cidadão. Resumindo, quando eu saí, após a minha aula na quadra, o capô do meu carro estava todo riscado. A revolta foi tão grande que aconteceu isso. Moral da história, vou andar mais rápido aqui, porque a gente tem pouco tempo. Esse rapaz, ele se transformou em um excelente pai, um excelente cidadão, porque eu não fui reclamar ele porque ele tinha arriscado o meu carro. Eu simplesmente continuei a trabalhar com ele, a tentar transformar, e nós conseguimos. Não digo eu, mas toda a equipe que lecionava no Divino Mestre naquela época conseguiu transformar esse rapaz em um excelente cidadão. Então, o objetivo do professor, o objetivo do educador é transformar pessoas em cidadãos. O nosso objetivo hoje, como secretário, é colocar essa meninada para sonhar, acreditar que ela pode ser alguma coisa. Acreditar que é sempre possível, né, Pepe? Isso. O pessoal tá chegando aí, tá assistindo. Eu vou mandar um abraço aqui para Rubismar Carneiro, boa tarde. Para Maria Cedrais, boa tarde, querida. Nós estamos aqui com o Pepeu, grande Pepeu aqui da nossa cidade, coordenador de esportes, tá certo? Ainda sobre você, Pepeu, a gente tem andado aqui que você teve o início da sua carreira lá por volta do final dos anos 90, 98, e em 2004 se estabeleceu de fato, você estava em São Gonçalo e se estabeleceu em Coité a partir de 2004, não é isso? Isso. O que é que você fazia entre esse período do final dos anos 90 até chegar aqui em Conceição do Coité? Em 98, eu tive que sair de minha terra natal, amo Coité, sou um apaixonado por minha cidade, e fui trabalhar em Feira de Santana, e depois disso fui para São Gonçalo dos Campos. Lá eu desenvolvi o projeto de natação e hidroginástica, que eu já mantinha aqui, e minha academia, paralelo ao serviço dos Correios que eu prestava no município. Isso foi sendo desenvolvido e passei 7 anos, em 2004 retornei para Coité. Só que quando eu cheguei em Coité eu me deparei com uma profissão totalmente desvalorizada. O profissional de educação física ele não era valorizado de forma alguma. As academias cobravam valores irrisórios. Né? E aquilo não condizia mais com a realidade que eu vivia. Eu acho que o profissional, para ele prestar um bom serviço, ele tem que ganhar bem. Eu primo por essa lógica. Agora, se você recebe bem, você tem compromisso de prestar um bom serviço. Né? Então, assim, fui desenvolvendo alguns projetos e sempre buscando valorizar o profissional, certo? E nós chegamos a esse patamar. Hoje, o profissional da educação física no município, ele pode não ter aquele valor real do mercado de trabalho, ele pode não receber o piso nacional, né? Mas eu acredito que ele já recebe compatível com o piso nacional para o educador físico. Okay. Para quem não sabe, Pepeu ele foi um dos fundadores da nossa querida ADEC, né? Associação Desportiva Coitaense. Então, Pepeu, você sendo bem participativo nesse processo de fundação da ADEC, como você pode relatar para a gente um pouquinho como é que foi essa ideia lá atrás, como foi que surgiu? Como eu falei para você, Paulo, eu sempre estive envolvido no esporte. Quando eu entrei no Excelência, isso aí foi o meu começo de tudo, eu fui presidente de Grêmio Estudantil. Eu não sei se as escolas hoje têm Grêmio Estudantil, eu sou velho. Hoje se usa isso aí, eu acho que não, né? Acho que não, tá bem. Então, assim, o Grêmio Estudantil ele era responsável por administrar o esporte dentro do colégio. Então, fui presidente de Grêmio Estudantil, reuni com mais alguns colegas e nós elaboramos o projeto ADEC. O projeto ADEC era um projeto voltado para a formação de atletas. Eu acho que o Estatuto da ADEC, se ele não foi modificado até hoje, ele tem a formação de atletas como prioridade. Então, nós criamos esse projeto, elaboramos e lutamos bravamente para que nossa cidade começasse a ser bem representada. E fomos. Né? Nós representamos muito bem nossa cidade em vários Jogos Abertos do Interior, que hoje já não acontece mais com esse rótulo. Os eventos acontecem com uma rotulação diferente. Mas era um período áureo do esporte, onde você praticava por amor, por prazer, e onde você conseguia agregar família, lazer e felicidade. Eu me lembro que, por exemplo, nessa época eu tinha o maior prazer em frequentar o ginásio de esportes, a própria CCA, que você fez parte também da gestão, da direção, né? Nessa época, Pepeu, que você fez parte da gestão também do clube CCA, você sentia mais ênfase dos jovens no processo de participação nas atividades esportivas? Você teve mais facilidade para gerir nessa época? Com certeza, Paulo. Eu fui diretor de esporte da CCA por vários anos, né? Ajudei a desenvolver vários torneios, vários eventos.
Mas é como eu falei para você, antigamente era muito mais fácil, né? Não existia essa tal da tecnologia. Sim. Essa internet aí está tirando a meninada do foco. Acho que a gente tem que praticar esporte, a gente tem que movimentar. Esse é o meu grande intuito hoje, é movimentar. A gente tem que movimentar a cidade. Nosso corpo foi feito também para o movimento, né? Eu vou citar para você que em 1970, o ser humano, ele gastava em média 1.600 a 1.700 calorias naturalmente. Como? Você, para fechar o vidro do carro, você acionava a alavanquinha. Gasta energia. Isso. Para desligar a televisão, você levantava e desligava a televisão. Aí sentou, o volume ficou baixo, você levantava de novo para aumentar o volume. Tudo isso você está gastando calorias, né? Energias. E aí o que é que acontece? Hoje, tudo com essa dinâmica toda da tecnologia dificulta essa queima calórica e ainda vem a alimentação ruim. Por mais que você procure ter uma boa alimentação hoje, você tem dificuldade em ter essa boa alimentação. Então, naquela época era muito mais fácil. E provavelmente os alimentos eram mais naturais, né? Mais saudáveis, né? E o acesso aos alimentos industrializados mais difíceis, porque o poder aquisitivo era muito baixo. Né? Então, hoje está tudo mais fácil. Por um lado bom, mas pelo lado... Eu costumo sempre dizer que o que é bom é ruim. O que é ruim é bom. No esporte é dessa forma. Entendi, esse trocadilho foi bem interessante. Aí, Pepe, eu também falando na questão, você lecionou a Lei do Divino, lecionou a Moderna, a Escola SEC, na verdade. Você já falou, relatou que você percebia que nessa época os jovens realmente eram mais focados e tal. E está relacionado, isso está atribuído à tecnologia, à questão do celular. Eu, como professor também, hoje em dia, eu posso reparar, posso observar muito isso. Os alunos, às vezes, deixam de... Porque, assim, na minha época, quando você foi meu professor, eu me lembro que eu ficava esperando ansiosamente as aulas de educação física, que eu me lembro que acontecia às terças-feiras, na quadra do Divino Mestre. A gente está falando na década de 90. Isso. Para você ver como o esporte marca. As aulas aconteciam às 4 da tarde, às 16 horas, na quadra do Divino Mestre, às terças-feiras. Ou seja, a gente ficava ansiosamente esperando essa semana passar para que a gente pudesse ter um encontro, né, com o nosso professor, né, para que ele pudesse executar aquela aula, que era só uma hora de aula, que quando acabava o PPU era o fim do mundo. Verdade, Paulo. Eu me lembro disso. Só acrescentando, realmente você lembrou bem. A turma masculina era separada da turma feminina. Quando o professor feminina. marca na vida da gente, a gente não esquece. Isso. Mas tem um detalhe, né? Nós tínhamos essa aula, que era a aula oficial, que era paga pelo colégio. Sim. Mas todo sábado nós tínhamos a nossa brincadeirinha, todo domingo a gente tinha um evento. Nós tínhamos eventos, o intercolegial, o interclasse, que estimulava bastante, não era, Pepe? Com certeza. Pepe, você poderia citar nesse processo todo, nesses anos, obviamente você já trabalhou com diversos atletas, já formou muita gente. Você destacaria aqui, não querendo ser injusto com ninguém, mas assim, você daria destaque a alguns atletas que você observou e teve o prazer de treinar durante esse processo, que tiveram assim sucesso na carreira? Olha, você, Paulo, me botou agora em uma sinuca, porque assim... Foram muitos, né? Eu não gostaria de citar nome, né? Eu tenho campeão brasileiro, eu tenho campeão baiano, eu tenho pessoas que talvez sejam campeões mundiais, que já passaram pela minha mão, né? Eu acredito, eu vou falar ela porque ela está em evidência, nossa amiga Michele, né? Michele já treinou comigo, eu gosto muito dela, minha amiga pessoal, inclusive falei com ela ontem, desejando boa sorte, ela é uma guerreira, né? Mas se eu for citar outros nomes aqui, eu vou ser injusto com alguém e eu não queria cometer essa falha. Foram muitos atletas, nós estamos falando mais de 20 anos de profissão, né, Pepe? Com certeza, mas muito mais, né? Muito mais. Agora vamos falar um pouco sobre a sua atuação, de fato, em Conceição do Coité, os seus projetos, como tudo teve o início de fato. Você citou rapidamente sobre a academia. Eu queria que você falasse justamente esse marco inicial. Como você teve essa ideia, em que momento você percebeu que a Conceição do Coité precisava de uma academia da qual você exerce um trabalho diferencial, que a gente sabe. A partir de que momento você surgiu essa ideia, falou, não, eu vou montar, estabelecer uma academia um pouco mais completa na cidade? Quando foi que isso aconteceu? Assim, Paulo, quando eu voltei de São Gonçalo dos Campos para cá, em 2004, eu tinha academia lá, né? Trouxe todos os meus aparelhos e aluguei um espaço, deixei guardado, porque vou ser realista para você. Eu cobrava naquela época por 3 dias de atividade semanal, R$35. Quando eu cheguei em Coité, a semana custava R$6,50. Então a desvalorização profissional era tão grande que eu não concordava com isso. Você ia trabalhar de graça e não ia não ter estímulo.
um estímulo para fazer um bom serviço. Então, eu aguardei um tempo, vendi meu material e comecei a trabalhar em algumas academias da cidade, quando foi aberta a IMED, de doutora Daiane, né? Trabalhei com ela 4 anos, e depois me afastei, porque pretendia já reabrir a minha academia, porque a valorização já tinha melhorado, o mercado já tinha melhorado. Passei 2 anos dando aula de natação e hidroginástica, até reabrir a academia, em respeito à academia que eu trabalhava, porque quando você trabalha em algum espaço, principalmente na área de educação física, quando você se desloca para outro espaço, você leva algumas pessoas que gostam do teu trabalho. E eu não queria cometer esse erro, eu sou muito justo. E ela me deu a oportunidade, e eu passei 2 anos dando aula de natação e hidroginástica, para depois, então, abrir a minha academia. Isso aconteceu em 2011, abri a minha academia em Coité em 2011, e hoje são 2020, nós estamos completando aí 9 anos de academia feminina em Conceição do Coité. Academia feminina, né? Atenção, mulheres de Conceição do Coité, quiser ter um trabalho diferencial, procurar a academia do nosso querido aqui, professor Pepeu. Pepeu, você também desenvolve um trabalho em residências, né? Você leva o trabalho para as pessoas que não podem, de fato, ir até a academia, principalmente nesse período de pandemia, né? Que as pessoas estão evitando aglomerações e as academias trabalham, obviamente, com a turma reduzida, né? O processo mais fechado. Como é que funciona esse trabalho em residências aqui em Conceição do Coité? Paulo, o nosso compromisso com o nosso aluno, com o nosso cliente é muito grande. Sim. Quando aconteceu a pandemia, nós continuamos mandando treino online durante 7 meses. As planilhas, né? Treino virtual, online. Eu filmava, gravava, filmava o vídeo, filmava o treino e mandava para todas as minhas alunas em 7 meses de pandemia, até quando foi reaberto. Eu parei de enviar quando foi reaberto as academias, eu parei de enviar os treinos. O meu treino personal em residência, eu só tenho 2 horários que eu estou atendendo hoje, porque o meu tempo é limitado, né? Eu tendo 2 clientes, é um trabalho personalizado. Eu digo que o mesmo trabalho que eu faço na academia, porque a academia ela é personalizada, mas específico porque cada cliente tem o seu problema, né? E nós trabalhamos de acordo com a necessidade física de cada cliente. Certo. E com relação aos trabalhos de hidroginástica e natação, onde é que funciona aqui em Conceição do Coité? Hoje a cidade dispõe, hoje eu não trabalho mais com essa área. Você não está com essa área mais? Essa área mais não. Especificamente hoje a cidade dispõe de dois espaços que funcionam, natação e hidroginástica, que é a ABB, com o professor Henrique, e a academia, me ajuda, Frank, a academia de Robinho. Robinho, a Happy Fit. A Happy Fit, desculpa, professor Robson, você é meu irmão também de coração. Um abraço para o Robinho, desculpa, esqueci o nome, é Happy Fit. Robinho é um colega, um irmão também, um irmão que eu ganhei aí nesse projeto de vida, e é um excelente profissional. Inclusive, meu filho faz natação com o Robinho hoje. Meu professor também, um abraço, Robinho. Na verdade, a gente tem uma geração de professores aqui em Coité excelente, né? O professor Vlad, o professor Pepeu, o Robinho. Eu tive o prazer, graças a Deus, de trabalhar com esses feras aí do esporte. E fui atleta durante também muito tempo, né? Gostava muito do futsal. Não sei se você se lembra da época do futsal, né? Pequenininho, ainda é pequeno. Forte. A gente tinha um time forte, né? Disputava aí os campeonatos, enfim. Bom, Pepeu, e a questão do público-alvo? Ali você falou que trabalha mais com o pessoal feminino, academia especificamente feminina. Mas, assim, abrange todas as idades também? Hoje, em virtude da pandemia, né? Nós temos uma limitação por causa da segurança. Sim. Mas nós trabalhamos com pessoas, mulheres, a partir de 12 anos. Tem um trabalho específico, né? Porque a criança está em formação. Sim. E nós temos trabalhos específicos de 12 a 200, né? Só que hoje está limitado em virtude da idade por causa da pandemia. Certo. E você observa, assim, você pegar ali o quadro de alunos que você tem, ou até mesmo a sua influência que você observa bastante, você consegue perceber que hoje você tem uma predominância de pessoas de mais idade procurando atividade física, ou você acha ainda que os jovens, mesmo com esse processo de tecnologia, ainda estão buscando um pouco? Mas e você, na sua opinião, o que é que se sobressai hoje em dia, atualmente? Olha, o jovem, eu vou começar pelo idoso. O idoso, ele cuida do corpo. Ele desperta e percebe que a atividade física é essencial para ter qualidade de vida e uma vida saudável lá no futuro mesmo. Hoje eu tenho grandes problemas quando se diz a meia-idade, dos 20 aos 40 anos, eu tenho um grande problema porque eles querem um resultado fácil.
Eu não sou adepto do resultado fácil. O resultado ele tem que ser lento, porém constante. Constante, com certeza. Eu não gosto do uso de suplementação. Sim. Eu acho que você pode se alimentar naturalmente e conseguir os mesmos resultados e resultados mais melhores, satisfatórios por não comprometer o organismo. Né? A partir do momento que você coloca a droga no seu organismo, ele vai ter que tirar uma parte dessa droga e quando você faz isso, você está expondo o seu corpo a um desgaste. Exatamente. E o idoso também, as pessoas que têm um pouco mais de idade, também tem a questão, às vezes, até do arrependimento, né, Pepeu? Que, às vezes, quando eram mais jovens, talvez não ligaram muito, ou, possivelmente, não tiveram oportunidade, porque, como você falou, na faixa dos 20, 40 anos, talvez a pessoa esteja naquela de, poxa, agora é a hora que eu tenho de fazer minha vida, e corre atrás para poder ganhar o ganha-pão, né? E a saúde, às vezes, fica em segundo plano. Eu acredito que também isso seja um dos fatores, né? Das pessoas que têm mais idade também tem um pouco de arrependimento do passado e também nunca é tarde para buscar, né? Com certeza, eu tenho um exemplo aí de Abílio Diniz, com 80 anos. 80 anos praticando atividade física. E com um corpo de fazer inveja muito menino de Corpo 20. de 60, né? De 20, viu? De 20? O corpo dele... Ah, quero chegar assim nos 80. Ô, Pepeu, agora fala pra gente assim, você tem ideia, o projeto de expandir para outras cidades, aqui circunvizinhas? Sim, eu tenho um projeto de expansão, sim, já conversei até com os meus professores, é um sonho meu. Sim. Só que para esse sonho decolar, a minha aposentadoria tem que acontecer, o INSS está me segurando um pouquinho aí, mas quando isso acontecer eu pretendo expandir sim, porque essa ideia de saúde, essa ideia de vida, a gente tem que passar para a maior quantidade de pessoas possíveis. Vou mandar aqui um abraço aqui, ó, para Epifânio Ferreira, para Joxta, é isso mesmo, Frank? Jocasta. Nome difícil, hein? Queiroz, Epifânio. E o professor Vladson aqui mandando um boa tarde para Pepe, o Frank. Obrigado aí, Vladson, pela audiência. Grande professor aqui também, tá bom? Pepe, vamos falar um pouquinho desse dilema, né, que a gente tem, que a gente até já citou, sobre a dificuldade que os jovens têm por causa, em função, um dos problemas é essa questão do celular, da tecnologia, que vai tirando, às vezes, um pouco o foco do esporte, né? Na sua opinião, também como um gestor, enfim, quais estratégias você destaca para um profissional, para que, na verdade, profissional não, para que um jovem ele possa se libertar um pouco mais disso porque às vezes ele quer praticar o esporte, mas ele fica com esse empecilho do tempo ali na rede social e tal. Qual, na sua opinião, Pepeu, esse jovem, quais estratégias ele deve desenvolver para que o esporte também tenha preponderância na vida deles? Eu vejo da seguinte forma, a gente tem que colocar esse jovem para sonhar. Como é que ele vai sonhar? Ele tem que ter oportunidade de ter escolha no que ele quer fazer. É muito difícil eu pegar o meu filho e colocar para jogar futebol, porque ele não gosta de futebol. Ele gosta de basquete, já falei até com o Frank, ele vai treinar com o Frank. Então, assim, o jovem ele tem que ter a oportunidade de escolher o que ele quer fazer. Nunca você vai impor. Se você impor, você não consegue o resultado. Então, o meu projeto, a minha ideia é criar um centro poliesportivo em nossa cidade, certo? Onde o jovem ele pode ter o direito de escolher a prática esportiva que ele mais se identifica, né? Esse é o meu sonho, esse é o meu ideal, é por aí o caminho que eu vou trilhar e eu preciso contar com o apoio de toda a comunidade, porque se a gente transformar a nossa cidade em uma cidade em movimento, a minha ideia é essa, movimentar a nossa cidade, movimentar não só o jovem, mas o idoso, a criança, quanto mais você movimenta, mais você esquece essa questão da tecnologia. Vamos fazer um desafio hoje, ó, um dia sem pegar no celular, quem consegue? Difícil, hein? Será que Frank Cedrais consegue? Eu acho que não. Eu acho difícil. Então, Pepe, você acredita, assim, que para um jovem que queira se tornar, no nosso caso, vamos trazer aqui a nossa realidade para a Conceição do Coité, para que um jovem queira levar essa profissão adiante, em todos os aspectos, em diferentes setores esportivos, ele tem a necessidade de ter um suporte em todos os âmbitos aqui, ou seja, esse projeto seu de construir aqui essa polidiversidade, né, do esporte. Os atletas eles devem ter esses pontos específicos de treinar em um ponto. O tênis, como você falou que nós temos o programa da ausência, né? O tênis de mesa também, que eu lembro que na minha época era bastante difundido. Exatamente, que hoje em dia a gente não vê praticamente. Enfim, resgatar também é uma forma de resgatar. Então você acredita que seria esse um dos principais pontos, criar esse centro poliesportivo para que esse profissional consiga esse destaque? Com certeza, a gente precisa de vários fatores para que isso aconteça. Não só a criação, não adianta você ter o espaço
e você não tem incentivo para que esse espaço funcione. Você tem que colocar profissionais capazes. Primeiro ponto, você tem que ter material para que esse profissional consiga executar a atividade da melhor forma. Vou te dar um exemplo claro. Você chega na escolinha de futebol e o professor tem uma bola para 30 alunos. Essa criança não vai conseguir aprender nada, né? Lógico, nada, eu estou sendo grotesco até, né? Ele vai aprender, mas só que para desenvolver a habilidade esportiva, você precisa ter contato com o material. Se você não tem contato com o material, você desenvolve, agora muito lentamente. Mandar aqui um abraço, Pepeu, para Antônio Soares, olha lá, o grande Pepeu, saudade de nossos babas pelos povoados de Coité e cidades vizinhas. Depois das resenhas e aquela cervejinha gelada. Boa sorte nessa nova empreitada, capacidade você tem de sobra. Falou tudo aí o nosso Antônio Soares, né, Pepeu? Obrigado, Antônio. Um prazer estar vendo sua mensagem aí e resgatando aqui as imagens dos nossos encontros, das nossas brincadeiras de antigamente. Ô, Pepeu, a semana passada nós tivemos aqui a presença de Ramon Silva, né, do Batuque Social, que também é um idealizador de projetos. Você também permuta por outras áreas? Você também desenvolve apoio a outras partes na cultura de construção do Coité? Sim, olha, dentro do esporte, eu tive até uma reunião com o pessoal que está ligado ao esporte a semana passada, que tinham convênios com o município, né? Nós firmamos o compromisso de visita, de conhecimento, da elaboração de cada conteúdo em cada área. O Ramon para mim, uma referência. O Ramon, o projeto dele, Batuque Social, eu já ajudei muito com minha academia, ele me procurou, a gente sempre deu apoio, porque eu acho que você tem que ajudar a criança, você tem que estimular a criança, né? Mas aí, quando parte para o Ramon, já é cultura, já sai um pouquinho da minha pasta, né? Mas, independente, o que eu puder fazer para que esse projeto ande, para que esse projeto mantenha o mesmo sucesso que ele tem, ou até aprimore ele, a gente está aqui pronto para... Eu fiz esse questionamento porque eu sei que você também sempre foi envolvido com as demais áreas. Afinal de contas, você sempre foi aquele puxador também, né, de 7 de setembro das escolas, eu me lembro. É verdade? Foi um período bacana, né, Pepeu? Também as escolas tinha muito isso, né, da gente fazer o desfile cívico. Paulo, nessa época, você agora, você vai fazer chorar aqui daqui a pouco. Nessa época era muito engraçado, porque 7 de setembro em Coité, ele era esperado ansiosamente. Sim, era uma competição entre Excelência e Polivalente nos desfiles aí, todo mundo, até quem segurava uma bandeira, quem estava desfilando no último pelotão lá, estava naquela garra toda para poder chegar ao final do desfile e assistir as apresentações das bandas para ver qual foi a melhor. Isso era muito legal, mas era uma coisa pura, uma coisa gostosa de se ver. Então, isso é o que me leva a estar aqui hoje. Eu quero que a juventude volte a sonhar, volte a se divertir, volte a ter alegria de frequentar as ruas, saia com liberdade, possa pegar o seu skate. Hoje a gente tem rua asfaltada aí, dá para pegar esse skate e sair rodando a rua toda. Então, assim, vamos aproveitar a nossa cidade. Tem tanto ponto da nossa cidade que a gente não conhece. Eu tenho um colega Adinaldo aí, nosso professor, nosso grande Adinaldo, que é ícone nessa questão de referência do nosso município. Ele me dá várias dicas, né, que a gente encontra aí de belezas naturais que nosso município tem. Verdade. Um abraço aqui, Gladson, né? Tá falando aqui que Pepeu é capacitado e um grande ser humano, com certeza. Obrigado, meu irmão Gladson. Você é meu irmão, você mora no meu coração. Tamo junto sempre. Essa época que a gente tocou aqui no assunto, eu particularmente tenho uma frustração, Pepeu, porque meu sonho era sair na banda, né? No ano em que eu ia sair, a escola que eu estudava na época acabou não participando, já estava começando aquele processo de diminuindo as participações de escolas, enfim. Mas, quem sabe um dia a gente possa resgatar, né? Seria fantástico, né? A cidade poder resgatar esse desfile. Eu sei que hoje em dia tem muito pouco, né? Mas é um sonho que também não pode ser deixado para trás. Com certeza. A gente tem o exemplo de nossa querida amiga, saudosa Noelinda, né? Da Escolinha Menino Jesus, que ela manteve firme essa história, é uma apaixonada por tudo. Noelinda é um exemplo. Né? Eu falo dela, eu me arrepio porque uma amiga pessoal que deixa saudade, mas eu tenho certeza de ter deixado o legado e a história um legado dela. muito grande aqui na cidade. Com certeza. No aspecto cultural, com certeza. Ô, Pepeu, falando assim de modalidades esportivas, você observa hoje em dia, na sua opinião, qual a modalidade, você pode falar em termos tanto nacional, mas também pode trazer para a nossa localidade aqui, qual modalidade no esporte você observa que está ganhando ênfase? Olha, Paulo, eu vou me referir a Coité, tá? Porque nós vivemos uma realidade, né? E o Brasil é imenso, diverso, né? Então eu vou me referir a Coité. Eu parabenizo sempre aqueles que fazem um bom trabalho.
E modalidade de quadra, foi o que você se referiu, né? Ou modalidade no geral? Não, no geral. Qual modalidade você No geral, observa né? que está... Em Coité hoje, a pandemia atrapalhou um pouco, né? A gente teve um ano atípico aí, onde poucos puderam ter a sua representatividade, mas eu parabenizo sempre em Coité. Eu não gosto de falar sobre isso porque você pode ser injusto, né? Sim. Mas o professor Vladson, com o judô, é um exemplo. O judô de Coité, ele sempre é bem representado, né? O basquete de Coité hoje, em esporte de quadro, o basquete é uma referência. Eu não posso, se eu não falar do basquete aqui, eu estou sendo injusto. Né? O pessoal vai dizer que eu estou puxando o saco de Franca, mas eu não estou não, viu? É porque qualquer atleta que pratica esporte de quadra hoje vai saber que eu estou falando a verdade. O basquete é referência. Como na minha época, o vôlei era referência. Quando eu praticava o vôlei, nós éramos referência na região, ninguém ganhava. De vôlei, eu me lembro que tinha relatos que quando o pessoal de vôlei ia jogar, o pessoal já se intimidava, né? Com certeza, nós representamos muito bem a nossa cidade. E é o meu sonho, que o vôlei seja igual ao basquete hoje, que o futebol seja igual ao basquete, enfim, que o esporte ele seja em um todo um pouco melhor. Não estou aqui para desmerecer ninguém ou para vangloriar outros, mas eu quero que nós nos organizemos mais um pouco e que nós possamos trazer para a nossa cidade aquilo que for de melhor. Ok. O Pepe, falando nessa questão, que você tem esse sonho, obviamente, de fazer o esporte crescer cada vez mais, durante todos esses anos como profissional, você observa com relação ao preconceito se a educação física ela ainda tem esse lado. Por exemplo, você observa que as pessoas têm um certo preconceito de seguir essa carreira, a questão da pessoa que quer prestar o vestibular para a educação física. Você acha que existe um preconceito da sociedade ou até mesmo da própria pessoa que tem aquele sonho retraído? Olha, Paulo, eu vou te falar, melhorou bastante. Nós vivemos um período muito difícil, né, porque não existia, nem era reconhecido legalmente o profissional da educação física. Ele passou a ser reconhecido em 1998 como profissional de educação física, né? Então, assim, hoje eu vejo muitas pessoas se apaixonando pela profissão e fazendo o curso e se transformando em excelentes profissionais, né? Como eu vejo aqueles que gostam da prática esportiva, vão fazer o curso, mas não se identificam, porque o profissional de educação física, primeiro, é trabalho, não é emprego, é trabalho. Para você ser um bom profissional, você tem que trabalhar. Certo? Então, exige muito de você, exige muita dedicação. Para você ter uma ideia, só agora na pandemia, eu fiz 11 cursos. Então, você não pode perder tempo. Não pode. Você não pode parar nunca. É porque né? A pandemia fez com que, de certa forma, parasse você parar no tempo. Justamente. Então, o que eu falo, o que eu vou dizer para os colegas, ouvintes aí, que estão nos assistindo, eu peço, se você quer fazer o curso de Educação Física, faça. Porque é muito bom, é muito gratificante você recuperar, você pegar uma pessoa lesionada e recuperar, você qualificar, você conseguir levar um atleta para um nível de competição muito alto, como é o caso do professor Vladson, de outros professores. Então, eu acho que é gratificante quando a gente consegue alcançar o nosso objetivo. Mas, se você não se identifica com o trabalho, não faz educação física, não. Porque senão você não vai ser um bom profissional. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, Pepe, mas ainda eu queria te questionar o seguinte, pegando nesse gancho aí, dessa importância da educação física, você acha que hoje em dia existe a necessidade daquele que é formado, por exemplo, os estudantes saem daqui de Conceição do Coité para tentar fazer educação física em outro lugar, você acha que eles podem retornar para a cidade, que a cidade tem suporte para suprir essa quantidade de profissionais? Hoje em dia? Olha, o leque ele é bem amplo, né? Eu acho que cada profissional ele pode optar pela área que ele se identifica mais. Eu acho que tem sim. A Farese mesmo está colocando aí 40 profissionais, né, em campo. E tem espaço para todo mundo, Paulo. Nós temos quase 70 mil habitantes, né? É você ser bom. Se você for bom, com certeza você ocupa o seu espaço. Você só não vai ocupar o espaço, como eu estou falando, se você quiser emprego. Se você quiser trabalhar, você vai ser com certeza um bom profissional e o mercado está aí para todo mundo. Eu acho que essa frase de Pepeu resume tudo, né? A gente precisa, né, de trabalho, né, não de emprego. Porque eu ouvia muito isso na minha época, que eu tinha que fazer faculdade fora e ficava naquela, eu volto, não volto para Coité, será que tem espaço? E às vezes a gente deixa, Pepeu, de acreditar em nós mesmos. Às vezes as pessoas falam, não volte, não, tente coisa lá fora. Às vezes a nossa cidade já suporta e a gente se torna um profissional de excelência, podendo suprir todas as necessidades que assim por aparecer.
Bom, eu queria, Pepeu, que você deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores hoje, falasse também da sua academia, as pessoas que desejam procurar, as mulheres que desejam de Coité procurar fazer atividade física na sua academia, como é que funciona, qual o recado que você deixa para os jovens, para o estímulo, enfim, o espaço aberto é todo seu para essa sua mensagem aí. Obrigado, Paulo. Eu queria, de antemão, agradecer a oportunidade de estar aqui com você nesse programa Espaço Aberto, muito legal, acompanho sempre, vejo sempre depois, porque não tenho oportunidade de assistir ao vivo, pela correria da vida, ao Frank, a você, o Paulo, e a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, e dizer o seguinte, não só a minha academia, vão para qualquer academia, vão fazer atividade física, vão praticar esportes, chegue para o seu professor e cobre dele, exija que ele te acompanhe, porque ele está ali para isso. Né? O papel do professor é estar ao lado do aluno, é fazer o trabalho dele com qualidade, certo? Mas, de antemão, eu queria falar um pouquinho sobre o meu projeto como na Secretaria de Esporte do município. Né? Acho que o tempo ficou curto, né, Paulo? Pode ficar à vontade. Quem tem uma vida grande no esporte, a vida é longa, né? Então a gente começou a falar do passado e andou muito rápido o tempo. Eu fui convidado pela gestão atual, pelo prefeito Marcelo, a assumir a pasta do esporte do nosso município. Hoje, vários colegas me olham com olhos diferentes, porque se sentem incomodados pela situação, porque faziam parte de outra gestão. Sim. Eu quero dizer para você, colega, nós estamos aqui para agregar. O esporte de Coité hoje, ele é tratado como um todo. A eleição acabou no dia 15 de novembro, como diz o nosso grande gestor, o meu amigo pessoal, Marcelo. Ele não separa partido político. Desculpa estar falando sobre essa questão aqui no espaço, mas eu preciso deixar isso bem claro, porque eu, na pasta de esporte, vou desenvolver o esporte do município. E estou aqui para ouvir sugestões de qualquer um, ideias de qualquer um, porque aquele que pratica esporte sabe que o esporte ele é sempre desenvolvido com muito sacrifício. Quem pratica esporte, Paulo, sempre dá mais que o que ele recebe. Sempre foi assim, sempre vai ser, porque é uma questão de amor, de paixão, né? Aquilo que se faz. Então, vamos nos unir, vamos fazer o melhor pela nossa cidade, seja você A, seja você B. O objetivo principal hoje, na minha gestão, na pasta de esporte, é fazer com que minha cidade se movimente, com que minha cidade se desenvolva e que nós nos tornemos, mais uma vez, porque nós já fomos, mais uma vez, referência no esporte da nossa região. Com certeza, então, é o que todos nós esperamos, né, Pepeu? Que Coité volte a ser essa grande referência no esporte, como sempre foi, né? Temos da ADEC também, nesses tempos de ACCA, onde nós tínhamos todos esses campeonatos e que os grandes atletas sempre tiveram espaço e que a gente quer que a nova geração também tenha esse espaço e o sucesso, se por assim escolher seguir essa vida profissional, tá certo? A gente te agradece imensamente hoje, Pepeu, aqui com a gente, falando abertamente, né, no nosso espaço aberto, deixando a mensagem dele. Tem alguma página, alguma rede social que as pessoas possam seguir do seu projeto, da academia, que você queira deixar aí para as pessoas? A Pedro PHD, nosso Instagram, né? Hoje o Instagram ele é o acesso mais fácil para toda a comunidade, mas eu quero dizer que eu não estou aqui para defender o meu peixe, né? Vão malhar em qualquer lugar, o importante é fazer atividade. O peixe seria o esporte. O peixe aqui que eu estou vendendo nesse momento é o esporte, né? Todo profissional que cuidar de você, ele é um excelente profissional. E a gente está aqui para defender e para abraçar e torcer para que nós consigamos ter um 2021 muito mais forte, muito mais ativo e que consigamos nos livrar de vez, né, desse mal que está assolando o nosso país. Mas com fé em Deus, a gente vai superar essa pandemia, tudo vai voltar a ser como era antes e as pessoas procurando cada vez mais atividade física. Espaço Aberto fica aqui hoje, agradecendo imensamente aqui ao nosso querido Pepeu. E é isso, pessoal. A gente volta semana que vem com mais um entrevistado aqui com a gente. Grande abraço, até mais. Espaço Aberto. Oferecimento. Estúdios Cedrais Filmagens. Fone Zap 75991061177. Borracharia do Galego. Pneus novos e usados. Fone Zap 75991577296. Clivida Oftalmologia e Odontologia. Arena WA e WA Distribuidora 3262-1769. Pousada e Churrascaria São João.
CSB Comercial Santa Bárbara. Coité Utilidades, o shopping das variedades. Boutique Festas, artigo para festa, confeitaria, bomboniere e sorveteria. Eletrotec Celular 99221 1384. Giganet, você conectado ao mundo. Atenção, senhores candidatos a prefeitos e vereadores. Grave o seu jingle de campanha com quem conhece e tem experiência. Estúdio Costa. Aqui a qualidade é garantida.